Eu, particularmente, trouxe uma linha de pensamento aqui para a gente fazer uma conversa, para falar sobre esse momento, porque eu acho que sempre que vem esses momentos de estresse, o emocional ele costuma tomar conta, né? Esse lado comportamental toma conta, e mesmo os profissionais de finanças acabam sendo bastante influenciados por esses vieses, mas a gente precisa controlar isso, tá? Para tomar as decisões corretas. E nesse caso em específico, eu sei que o tamanho ali dos movimentos está chamando bastante atenção das pessoas, mas eu acho que é até uma situação um pouco mais, não vou falar simples, mas é uma situação um pouco mais resolvível do que, por exemplo, pandemia, do que, por exemplo, uma quebra de um banco centenário americano. Mas os movimentos eles são agudos e a gente costuma associar isso com aquilo e fica nervoso por conta disso, se influencia pelas emoções. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Contextualizando, todo mundo sabe o que está acontecendo, eu acho que não tem ninguém aí que eu preciso ficar batendo muito na tecla, né? Veio um novo governo, o Trump ele soltou as tarifas na semana passada, que vinha sendo aí bastante aguardado pelos mercados, e havia algumas teses nos mercados sobre o que seria feito, o que não seria feito. Ele estava apertando para negociar, que ainda pode ser, né? Mas no final acabou vindo tarifas muito piores do que o mercado vinha colocando nos preços. Os mercados seguiram bastante posicionados em Estados Unidos, e Estados Unidos seguiu sendo aí um buraco negro aí de capital, atraindo muito capital. E na medida que vieram essa informação repentina sendo colocada na perspectiva de todo mundo, de que poderia ter uma escalada na guerra comercial, os participantes dos mercados começaram a reposicionar seus portfólios, e isso aí gerou sell-offs, efeitos manadas, que estão permeando aí todos os mercados no mundo. Então, esse é o pano de fundo, que a gente vai ver aí ser tradeado ao longo da semana. A gente vai falar um pouquinho de agenda, mas esqueçam agenda, esqueçam fiscal. O mercado é muito isso, né? Sempre tem uma pauta do momento que prepondera em relação à visão dos participantes, justamente pelo potencial impacto que essa pauta traz na precificação dos ativos. Então, essas tarifas muito piores aconteceram na segunda-feira, o mercado teve um impacto, e depois, a partir disso, começou a se pensar sobre qual que seriam os caminhos, as derivadas. A partir disso, os países iriam sentar para conversar, ou viriam retaliações, uma escalada na guerra comercial poderia acontecer, que foi o que aconteceu na madrugada da quinta-feira, quando a China respondeu retaliando os Estados Unidos. Era o principal player aí, vamos falar que o mercado estava de olho para entender como é que seria a reação. E aí, a partir disso, a gente viu o que aconteceu, né, com um estresse muito grande nos mercados, que acabou piorando um pouco na sexta-feira à tarde, quando o Powell conversou, quando ele deu as suas declarações. Havia alguns participantes ainda esperando uma put do Fed, o Fed falando ali de corte de juros, e o Powell, ao contrário das últimas declarações que ele havia dado, ele falou que sim, as tarifas elas são inflacionárias, trazem impactos para o cenário, e que o corte de juros não é bem assim. Então, e aí os mercados começaram a estressar e entraram nessa espiral aí que a gente viu. E aí, dois pontos. Primeiro, daí trazendo para o Brasil, que eu quero relembrar, porque a gente segue vendo aí Brasil com bons olhos em relação ao momento. Eu sei que o mercado, e aí a gente tem muito dos nossos vieses, né, de perpetuar o que está acontecendo agora. O ser humano é muito disso, né? Parece que tudo é para sempre. O juro está alto, parece que o juro vai ser alto para sempre. O juro era 2 em 2000, logo depois da pandemia. As alocações pareciam que eram só feitas pensando no juro a 2, como se o juro não fosse subir novamente. Isso aí não é uma crítica, isso é um viés realmente que o ser humano ele tem, e eu sei que o Brasil ficou bastante largado esses últimos anos, e parece que sempre vai ser assim. Mas a gente está vendo muito player estrangeiro, muitas instituições estrangeiras. Quem acompanha um pouquinho mais de perto o mercado está vendo a JP Morgan, Goldman Sachs, vários bancos falando de Brasil em relação às suas alocações, e muito disso vem desses dois pontos que está aí na tela. Pauta e eleições. A gente sabe, tem uma regrinha de bolsa ali que o trade de eleições é 6 meses, 12 meses antes. O consenso ali é 12 meses antes
das eleições isso começa a ser olhado, e aí de novo vira a pauta preponderante, estamos discutindo questão fiscal. Começa a eleição, meu amigo, esquece questão fiscal, tudo vai ser precificado de acordo com esse próximo evento, que é as eleições. Então, 12 meses antes é normalmente o período que começa a olhar para isso, mas aí o mercado tem muito disso, né? Quando a gente descobre a resposta, ele muda a pergunta. Então, a situação está se falando muito sobre a antecipação da antecipação em relação ao trade de eleições, tanto é que a gente já vê pesquisas saindo, muita gente falando sobre eleições, e o mercado aqui ele não precifica uma eleição dividida. Todas as últimas eleições começaram com 50-50 nas pesquisas e foram bastante disputadas, e nem de longe o mercado precifica isso. A gente já vai ver logo após ali uma tela de valuation, mostrando o nível de valuation que a Bolsa Brasileira está. A gente está muito abaixo de Covid, muito abaixo de vários outros momentos em que os mercados foram parar naquele patamar por conta de disfuncionalidade. Era gente correndo pela vida, tentando se salvar, estopando tudo que podia, e aí o valuation das empresas foi parar naquele lugar. Em alguns daqueles patamares de valuation que a gente viu, as empresas estavam muito menos saudáveis do que elas estão nesse momento. Então, isso leva até a gente ter uma leitura sobre o cenário doméstico de que existe, sim, até uma tese de curto prazo, um movimento tático para ser feito em relação ao Brasil, dado essa simetria de se precificar uma manutenção do governo atual, e aqui, gente, não estou dando opinião política, mas estou sendo pragmático em relação ao que vem acontecendo no mercado, o que seria interessante ou não em relação à precificação dos ativos, a forma que vem precificado os ativos, vem precificando essa continuidade, e no mínimo a gente acredita aí e é bem provável que comece pelo menos um cenário disputado na próxima eleição. Só sendo um cenário disputado tem espaço para os ativos subirem, terem algum alívio em relação à pressão que vem sendo feita por aqui. Outro ponto é o ciclo de juros. O ciclo de juros está chegando ao seu término de aperto monetário, provavelmente teremos mais 2 altas na taxa Selic, vai para aquela casa ali dos 15%, e a partir daí a gente tende a ver um movimento de estabilização e tudo dando certo, combinando com os russos, depois juros começando a cair. Desses players estrangeiros e de várias conversas, a gente tem visto aí reuniões, que o pessoal comentando, gestores comentando sobre o gringo perguntando bastante sobre o Brasil. Um dos triggers principais é essa questão do ciclo monetário, taxa de juros de fato sendo dado a senha de que parou de subir para começar a ser feita a alocação. A gente já vai ver no slide seguinte que já tem fluxo estrangeiro entrando na nossa bolsa mês a mês. Para nós parece bastante, para eles é nada, é muito pouco. A gente tem um acumulado aí de pouco mais de 10 bilhões de reais. No outro slide, tá, Douglas? Mas pode jogar para frente, então, se puder, depois a gente volta para esse. Volta tudo. Volta para o que estava no início. Um pouco mais de 10 bilhões de reais alocados em Brasil. Esse fluxo aí vinha acontecendo mês a mês. E, enfim, isso aí é um patamar muito baixo de alocação, mas mesmo assim já faz um estrago enorme aqui na nossa bolsa. Então, lembrem desses 2 pontos em relação ao Brasil e lembrem da tese do dólar smile, do trade de rotação de carteiras, uma menor dominância dos mercados americanos, sem ser um movimento muito agudo. Quando é que mercado emergente se dá bem? A tese do dólar smile, o sorriso do dólar, quando a economia americana, a gente tem uma situação de crise muito aguda, o dinheiro corre para os Estados Unidos para se defender, pois é o porto seguro, a moeda mais forte e tudo mais. Quando a economia americana está muito forte, que é o que vinha acontecendo até agora, todo mundo aplica lá, é um buraco negro de capital que a gente comentou, o negócio draga o dinheiro do mundo inteiro e não sobra dinheiro para os outros mercados. Esse meio do caminho aqui, que até pode ser uma recessão vindo até nos Estados Unidos, desde que não seja algo muito agudo, é onde o dinheiro começa a procurar outros locais para rentabilizar, para buscar performance, e aí que os países emergentes podem se dar bastante bem, e aí onde o Brasil pode brilhar bastante, ainda mais com valuation barato, uma posição técnica favorável como a gente está. Passo para o próximo slide, Douglas, por favor. Lembrem dessa situação que a gente está vivendo hoje, que aí é o que eu comentei antes, que uma frase pode mudar tudo.
Diferente de outras crises, pandemia, o que ia acontecer? As melhores mentes, toda a capacidade intelectual do mundo teve que parar para se voltar para essa questão da Covid, para resolver isso e a gente voltar à normalidade e tudo mais. 2008, a quebra do Lehman Brothers, tiveram que parar tudo. Tem uma situação que não foi política, não foi... segura aí, Douglas, já voltamos aí. Tem uma situação política que foi... Os patrocinadores estão me cobrando aqui já, Andrezão, vamos lá. Fica tranquilo, o momento é importante, eu acho que a gente precisa dessa alinhada aí com todo mundo. Tem uma situação que não é política que aconteceu, externa, que está impactando tudo, e que a gente precisa achar uma solução para isso. O movimento de agora, fazendo paralelo com 2018 teve um trade war também, teve momentos de aversão ao risco importantes também acontecendo, parecia que ia ser para sempre, e depois sentaram para conversar e tudo mudou. E quem ficou tomando decisão em cima de emoção, em cima aquelas situações que estavam acontecendo lá, se colocou numa situação muito perigosa, porque o mercado subiu 20% do nada. Então, uma frase, uma sentada do Xi junto com o Trump para fazer um shake hands ali pode resolver tudo. É uma questão política. Então, atentem a isso, não olhem como se fosse o fim do mundo, olhem como se fosse uma oportunidade. Ali na frente a gente tem a tela de valuation, só para a gente ver o quão largado está o mercado brasileiro, né, em relação a isso, e que é um possível vencedor até desse momento aí de um pouco mais estresse. Pode passar para o próximo, Douglas, já que estamos aí com os patrocinadores apertando. Agora sim, esse é o de fluxo estrangeiro, a gente vê aí mês a mês o fluxo estrangeiro entrando na nossa bolsa. A gente tem uma situação interessante, se vocês olharem. A gente tem um Brasil largado, com pouca alocação sendo feita em Brasil, sendo um possível vencedor desse trade war, com poucas tarifações, geopolítica longe, valuation barato. E lá fora, todo mundo esperava uma correção para poder fazer a alocação, para poder entrar, e agora está vindo a correção. Lá fora, a gente segue vendo uma economia muito forte. A gente tem, sim, alguns leading indicators, algumas coisas indicando para frente que a confiança se quebrou, mas aí, de novo, eu bato no ponto da frase que pode mudar tudo. Isso aí pode mudar de uma forma muito rápida e é importante olhar dessa forma para poder aproveitar dessa volatilidade. O efeito que a gente está vendo lá no exterior é muito... Pensa assim, era uma empresa, que é a empresa dos Estados Unidos, sendo precificada à perfeição, e ela entregando resultados, mas ela sendo precificada cada vez mais à perfeição, e meio que agora pegaram o guidance da empresa, as projeções, e botaram dentro da gaveta. E aí todo mundo que está posicionado está dizendo assim, tá, e agora? O que acontece? Botaram incerteza na frente. Tem que se reposicionar. Como tem muita gente alocada lá, esse reposicionamento gera um movimento muito grande no mercado. Mas, de novo, é uma situação política, recessão não é bom para nenhum político, e essa recessão até pode ser um pouco... saudável, dependendo do tamanho que ela for, e benéfica para o Brasil. Passa para o próximo, Douglas, por gentileza. E aí, gente, fazendo esse paralelo, o maior risco é estar de fora. Tem um estudo ali isso a gente pode fazer com várias janelas de mercado, tá? 2014 a 2019, a gente teve um retorno do Ibovespa, que foi um período ali de bull market do Ibovespa importante, que deu em torno, dependendo da janela que tu pegar, dá um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas se pegar janeiro a janeiro, dá um próximo ali 86% de evolução. Se tirar os 5 melhores dias de alta desse período, o retorno cai para 47%. Gente, eu estou falando de 1.260 pregões. Se perder 0,39% desses pregões, o retorno cai em 45 pontos percentuais. 45%, não é pontos percentuais, 45%. Como é que vai adivinhar esses dias? Entendeu? Não dá para ficar de fora. E como é que se resolve isso? Aproveitando do único almoço grátis que tem no mercado, que é a diversificação, já diria Markowitz, em 1952, com seus estudos, com as suas teses, e essa é a forma que a gente tem que levar isso para os nossos investidores agora. Não acho que é hora de sair zerando posição, porque agora, de fato, está naquela situação, dependendo do mercado que se está, do carro já está pegando fogo e você vai querer comprar um seguro para o carro que está pegando fogo, não faz sentido, mas essa conversa de diversificação ela tem que ser aproveitada. Então, aproveitem para ficar próximo dos seus investidores. É a hora do oi sumida, oi sumido, é uma hora de fraqueza em muitas assessorias, muitos alocadores que estão fazendo alocações erradas.
chame os investidores para conversar, é hora de ir para o ataque, não de ficar chorando no chuveiro, procurando um lugar quentinho para dar uma descansada. É hora de aproveitar as oportunidades e enxergar o copo meio cheio com todas as informações que eu falei. Certo, turma?